Olá, seja bem-vindo ao Jornal do Campo, um programa produzido pelo CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, em parceria com a TV Cidade, emissora retransmissora da Rede Gazeta de Televisão aqui em Araçatuba. Estamos aqui para levar até você informações sobre agricultura, pecuária, gestão, inovação, direito, sustentabilidade e tudo o que é relevante ao agronegócio. A gente começa o programa de hoje falando dos sobressaltos do mercado do boi. O pecuarista está ressabiado e não é para menos. O preço da arroba, que chegou a bater aí a casa dos 330, recuou para menos de 280. Quem analisa a situação para a gente é o diretor do CIRAM, Thomas Rocco, que falou também um pouco de soja e de milho. Este é o quadro Mercado Agro. Thomas, vamos fazer uma análise então, como é que foi no último dia o mercado do boi e quais são as expectativas aí para os próximos tempos. Marcelo, primeiro bom dia aí a todos os amigos do Jornal do Campo que estão prestigiando e assistindo aqui os nossos conteúdos. É sempre uma alegria muito grande poder participar e trazer as informações do mercado. Essa semana não são informações tão positivas quanto as que a gente gostaria de desejar, mas nós estamos aqui para falar a realidade e para também ajudar o produtor. Mercado do boi nos últimos dias. O Chico, no programa anterior, Chico Brandão, falou dos receios aí, muitas pedras no caminho. E esses obstáculos foram superados? Como é que está o preço da arroba? Voltou a subir dos 285 ou baixou? O que você tem a dizer? Marcelo, infelizmente não. Esse cenário baixista ele continua. Então, ao longo do primeiro semestre, era longe do que a gente imaginava que pudesse estar acontecendo, mas é a realidade, então não muda o cenário do que o Chico havia dito para nós aí há 15 dias atrás. Segue ainda uma pressão sobre o preço do boi gordo na nossa região. Então, o mercado trabalhando nos indicadores hoje abaixo de 285, mas o que a gente precisa olhar é lá na frente, onde a gente vislumbra uma melhora nessa perspectiva. Então aí fica o recado aí para o produtor rural, para que dê uma olhadinha nos seus custos de produção, Marcelo, como a gente sempre vem lembrando aí ao longo dos nossos podcasts, né? É fundamental você ter o seu custo de produção na mão, para poder saber olhar o mercado e decidir a melhor hora para você negociar um animal ou não, mas mercado muito ruim essa semana. Para o pequeno criador, tá com algumas cabeças lá, fase terminal de engorda, o que ele faz? Vende ou segura? Marcelo, pergunta boa e pergunta difícil, mas é o que eu acabei de dizer, é importante ele olhar o custo dele. Então se esse produtor, hoje ele tem uma comida disponível para que ele possa passar esse período de estabilidade, é válido que se pense em segurar. Agora, se essa comida está no final e o preço dela está alto e a que vai entrar depois está mais caro ainda, é importante olhar o mercado e tentar passar um pouquinho para frente. Como é que estão as escalas dos frigoríficos, Thomas? Marcelo, as informações que nós temos é que as escalas seguem longas, então naquela primeira chamada vai ser uma escala mais longa, mas alguns relatos de pecuaristas sendo convocados para as escalas há menos tempo do que o programado. Então isso começa a dar um sinal de que podemos ter aí um bom horizonte pela frente. Então é importante ficar de olho aqui no Jornal do Campo, acompanhar os podcasts, ter essas informações na mão, porque vai ser muito importante agora, como sempre, tenha o seu custo de produção na mão. Até o final do ano, qual é a sua expectativa particular para a pecuária nacional? Marcelo, a expectativa é boa. Então a oferta de animais ela é pequena, nós já estamos terminando aí a leva dos animais do confinamento. O custo está alto e deve seguir alto pelos próximos meses, mas nós acreditamos aí com os relatórios de exportação firme, o fim do ano chegando, então pode melhorar essa demanda aqui interna. Nós podemos vislumbrar um preço de arroba mais positivo do que nós estamos vivenciando hoje. Pode ser que a gente esteja no olho do furacão e lá na frente vai ter um preço melhor aí para quem conseguir passar esse momento. Vamos falar um pouco agora de soja? Como é que está o mercado da soja? Como é que vem se comportando? Que fase que a gente se encontra? Marcelo, o mercado de soja está naquele momento que a gente vem falando que é um mercado que está de lado. Então os americanos estão avançando na colheita da soja,
e eles têm tido uma safra que passa das expectativas, então isso põe um pouco de calmaria perante ao mercado de Chicago. Da mesma forma, nós estamos num período aqui onde o câmbio está favorecendo as exportações e principalmente favorece o preço da soja nesse momento, e os brasileiros estão conseguindo avançar o plantio de soja. Então é um momento de baixa nas bolsas, mas é um momento de câmbio estável. Então volta sempre aquele recadinho que a gente sempre deixa para todo produtor. Dá uma olhada no teu custo de produção, vê o quanto que você vai ter de margem e realiza essa margem, porque lucro bom é lucro no bolso. Mercado de defensivos, fertilizantes aí, que está passando por uma crise, digamos assim. Vai impactar também ou não? Marcelo, já tem impactado e também foi pauta aí das nossas matérias aqui no Jornal do Campo. Realmente a questão dos insumos, eles já estão faltando. Tem produtores da nossa região relatando alguns atrasos nas entregas de sementes, de fertilizantes, defensivos em falta e com preços exorbitantes. Então aí vem um cenário difícil para o produtor, então vai precisar colocar a mão na massa, gestão, planejamento para poder sobreviver, porque não vai ser fácil. Isso para a soja e para o milho também, aliás, para toda a agricultura de forma geral. Isso, Marcelo, agora nós estamos num momento de plantio, onde esses insumos já deveriam estar aí dentro das propriedades, prontos para serem usados. As chuvas vieram na nossa região, então essa semana os trabalhos conseguiram dar uma avançada com relação às outras semanas. Alguns que não haviam tido chuva já puderam iniciar as dessecações, então vislumbramos uma boa safra, mas para isso precisa ter o insumo, e para ter o insumo foi aquele produtor que se planejou, que conseguiu colocar o insumo dentro do barracão a um custo certo e no tempo certo. E o mercado do milho, como é que está se comportando, Thomas? Marcelo, esse mercado está um mercado difícil de traçar previsões, então ele segue com uma queda de braço muito grande entre os vendedores e os compradores. A nossa região ainda detém um pouco de oferta do cereal, mas os compradores estão receosos. Então, vendedores pedindo negócios na casa de R$ 98 a R$ 100 e compradores oferecendo algo entre 89 e 90, mas com um viés baixista aí para os próximos dias. Em se falando em grãos, soja e milho, você mesmo sugeriu uma pauta que a gente está levantando para os próximos dias. Armazém na região. Como é que você tem enxergado isso? Tem armazém para produção regional? Como é que está? Marcelo, a boa notícia é que a nossa região vem crescendo a cada ano com relação à produção de grãos. Então nós já temos aqui o município de Birigui, que se destaca com uma potência cerealista dentro do estado de São Paulo, mas outros municípios também aqui que fazem parte da extensão de base do CIRAM, avançando, como Guararapes, Urbiácea, Valparaíso, o próprio município de Araçatuba. Então nós temos uma estrutura onde conseguimos guardar essa safra, mas é importante aí que os players do mercado comecem a se movimentar, porque a demanda vem crescendo e em um determinado momento vai faltar armazém, porque as produtividades da região também têm crescido. Então fica aí um cenário para talvez daqui 5 ou 10 anos, que os produtores também passem a investir na sua própria armazenagem para poder ter esse grão na mão, afinal de contas é a sua moeda. Então tem linhas de crédito disponível para isso, e para isso o produtor, tendo dúvidas, pode contar com o CIRAM, mas a região ainda tem uma estrutura sólida de armazéns e também novos investimentos vêm acontecendo por aqui.